A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando atualmente o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 16, no posto de socorro, e no programa passado comentávamos sobre a chegada de Aniceto e André Luiz a um posto de socorro, né, situado nas zonas de Umbral, em que é dirigido dirigido por Alfredo. Até eu estou como a reação da André Luiz, não é pelo casal, dirigido por Alfredo. E comentávamos isso sobre a chegada do Aniceto com o André Luiz, quando é recebido por Alfredo e pela Ismália. E o André Luiz, o Aniceto, recebe a informação que recebe a informação de que o Alfredo é que dirige, que administra o posto de socorro, né? E que há bom tempo ele já se consagra ao serviço aos irmãos equivocados daquela região. Comentava sobre isso, que em toda parte há o recurso da ajuda, sempre, a oportunidade da nossa regeneração, né? A ajuda sempre vai ter, como está dando o exemplo aqui. E nisso tem o elogio. E o Alfredo foge ao elogio, né? Fugindo das referências elogiosas. Falamos sobre isso, sobre essa questão do elogio, né? Demos um exemplo de que a questão do elogio é um terreno muito escorregadio para todos nós. E mais adiante ele diz que o André Luiz tem a informação de que a Ismália, coincidentemente com a chegada deles, a Ismália veio ter com o Alfredo naquele dia, e que não é coincidentemente. A Tereza até comentou que o acaso não existe, e justamente a Ismália está lá e vai nos dar vários ensinamentos que nós vamos ver adiante. E o André Luiz estranha, ela veio só aqui hoje, não é os dois que se administram juntos, não são um casal, e aí ele estranha isso, né? E aí, antes mesmo de comentar esse assunto, o André Luiz nos relata mais ou menos a característica lá do interior do castelo, deste posto de socorro, falando da substância parecida com o mármore, idêntica ao mármore, do mobiliado, né? Comentamos sobre isso, os detalhes que as obras de André Luiz já vão nos fornecer sobre a continuidade da vida, né? Ele está dando aqui o exemplo do mobiliado ao gosto antigo, como nós temos aqui na Terra. A diferença que comentamos é que para manter um ambiente bonito, assim, agradável, equilibrado, é preciso que as pessoas que estão habitando dele sejam pessoas que tenham o pensamento voltado para o bem, o que é diferente aqui da Terra, né? E ele vem citando mais adiante, ele vê pendendo das paredes várias pinturas, quadros maravilhosos, como ele fala. E um deles, repara, ele chama a atenção dele, que é um quadro do Martírio de São Denis, um apóstolo das Galhas, onde hoje é a França. E aí comentamos sobre isso, Tereza também comentou, de que esse São Denis é um mártir do cristianismo nascente, né? Ele desencarna no ano 250. Alguns biógrafos 250, outros é 258, por aí. Por aí, depois de Cristo, né? Uhum. E aí ele é um mártir que conta a história que ele, ao ser decapitado, ele pega a sua cabeça e caminha com ela, foi decapitado, e aí o corpo pega a cabeça e caminha até a sua comunidade onde se reunia, que é chamada igreja, que não é a igreja como nós entendemos hoje, frisamos isso. A igreja católica não existia ainda.
Nós estamos falando do ano 250, em torno dos anos 250. E ele caminha até lá para espanto geral. Comentamos sobre isso, isso é possível sim, mas há necessidade que o espírito que possa fazer isso seja um espírito muito equilibrado, dando essa demonstração da continuidade da vida, um efeito mediúnico que aconteceu. E agora vamos continuar. Nós só pontuamos porque tem muita gente que não conhece a história, e é sempre bom, né? E lembrando que um dia, quando a gente se tornar um espírito puro, a gente tem que saber de tudo, conhecer de tudo, saber de tudo um pouco, né? Ou de tudo muito. E finalizamos também lembrando que esse quadro, o André Luiz se recorda que viu uma pintura desse quadro aqui. Ele viu o quadro lá, né? Isso nós maravilhado, não lemos ainda, ficou não. Maravilhado, mas pontuamos o Bonnat, o pintor. Só falamos que quem pintou foi o Bonnat. O Bonnat, exatamente, porque existe uma pintura aqui desse quadro. Isso. Foi aí que a gente parou. Então vamos continuar. Ai, meu Deus, meio... É o parágrafo 22. Isso. No meio dele. No meio dele. Intrigado. Deixa eu me achar, porque também aqui... Aí, achei. Intrigado, continuando. É. Intrigado, recordei que vira na Terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? Então André Luiz viu esse quadro aqui na Terra e, mas é o quadro igualzinho que tem lá na Terra. Eu vi esse quadro lá. Deve ter ido a Paris. Ou ele foi a Paris, provavelmente, porque não tinha internet na época do André Luiz aqui, cara, então ele foi, né? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. Esse detalhe aqui, né? Então vamos parar só um pouquinho, porque nós vamos ver, e o Aniceto vai explicar, porque tudo que nós temos de belo aqui na Terra, existe um original, na questão da arte, tudo, existe um original que é muito mais bonito. Nós podemos fazer assim uma comparação, o que está escrito na pergunta 251 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: são sensíveis à música os espíritos? Aí os espíritos respondem: aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A essa harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. E olha que é a música da época de Kardec, hein? Então, para a gente ter uma noção do que ele está falando aqui da música, que é arte também, ele está falando, a resposta que o Espírito... Você está dizendo da música terrena? Meu filho, essa aí comparada é o som do selvagem com a doce melodia. Isso é a época de Kardec, né? Imagina se ele fala de hoje, meu Deus. Então, a gente faz uma analogia com o que o quanto o André Luiz ficou maravilhado com a pintura, fazendo uma comparação da pintura que ele viu aqui, e ela em Paris, no Louvre, né? Deve estar. Não, está no Panteão. E aí ele viu lá no plano espiritual, né? Alguma coisa, Tereza? Não. Continuando então. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam tomado de intenso horror. Imagina a cena, né? Meu Deus do céu, isso é correndo. E tem assim na internet, a gente vê, isso que ele está descrevendo aqui, mais ou menos na internet a gente vê. É uma cópia, né, da pintura que aparece pela mídia, a gente consegue ver. Então, é isso que a gente comentou anteriormente, repetindo. Para alguém fazer isso, e ele fala, o corpo dele é aureolado de intensa luz. Então, tem que ser o espírito já bem evoluído para conseguir fazer esse fenômeno, porque é um espírito totalmente desapegado do corpo. Agora, com a permissão de superiores a ele, para esse fenômeno ser visto por alguém ali que ia ajudar na transformação de alguns ali que estavam ao redor. Do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. E a gente se lembra do livro Paulo Estevo. Havia, porém... Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida.
Só eu estava falando de Paulo Estevam, porque quando Paulo vai ser decapitado, ele fala para o soldado, cumpra com o seu dever. O soldado titubeia na hora de decapitar Paulo, né, por ordem de Nero. E Paulo fala para ele, meu filho, cumpra com o seu dever que eu já cumpri com o meu. Corta logo essa cabeça porque a vida continua e tem gente me esperando, vamos dizer assim, né? Então, cumpriu o dever. Com certeza a situação aqui do São Diniz. Mas, adiante, ele fala assim, profunda, na cópia, havia, porém, naquela cópia, ele está chamando o quadro no plano espiritual de cópia do que ele viu aqui na Terra. A gente vai ver que ele está enganado. Não é bem assim. Profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Nós tivemos oportunidade de visitar lá o Museu do Louvre. E aí a gente não entende nada de arte, Tereza e eu. A gente acha bonito, pelo menos isso, né? Mas tem coisa ali que você parece que tem vida. O quadro é tão bem pintado, assim, parece, meu Deus, parece que... Se a gente fica maravilhado com as pinturas dos gênios que tiveram aqui, né? Que tiveram aqui encarnados e pintaram, imagina que o André Luiz não está vendo lá. Ele está falando de luminosidade com movimento e vida. A gente não tem ideia do que é isso. Alguma coisa? Não. Observando a minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba. Aí ele repete que é uma cópia, mas olha só. Aí o Alfredo diz que é uma cópia, mas ele vai explicar. Mas ele vai explicar que tipo de cópia é essa, né? Que não é a ele cópia do que está concorda. aqui na Terra. Vamos ver. Ele concorda com isso, que é uma cópia. Aí o André Luiz, né, ainda bobinho, coitado, ele fala assim: ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Aí o André, realmente, no Panteão de Paris, eu fui lá ver, porque o André Luiz ficou melhor, porque ele veio aqui, ó, foi em Paris ver. Aí o instrutor o Alfredo vai explicar. Engana-se, elucidou meu gentil interlocutor, tolinho. Engana-se, tolinho. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana. Olha, vamos dar uma paradinha. Quando ele fala que é certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, quer dizer, cerebração, cérebro. Não é o cérebro que está movendo. Partiu do pensamento do encarnado. Isso, do encarnado. São poucos. Então, se o espírito encarnado tem a bagagem para fazer aquilo, aquela criação sublime na arte, estamos falando aqui de arte, seja na música, na composição, na melodia, na pintura, na escultura, é porque ele já é o espírito com essa bagagem anterior. Exemplo aqui no Brasil do mestre Aleijadinho, né, com as suas obras, sem condições de manusear adequadamente, quase sem as mãos, e conseguiu fazer o que fez. É um espírito... Parece, é um espírito que já vivenciou isso anteriormente. E dizem, segundo dizem, a gente não tem essa afirmativa concreta, que ele é a reencarnação de Michelangelo. Então, parece. E não seria nada demais que eu fosse. Então, se não foi Michelangelo, foi alguém lá para trás que já tem essa bagagem. E aí ele fala, é certo que muitas criações devemos a cerebração. Então, devemos sim, o Aleijadinho fez aquilo, criações maravilhosas e tal. Mas ele é um espírito com essa bagagem, não é? E se for fazer o mesmo que fez aqui no plano espiritual, já equilibrado, ele vai fazer muito mais bonito. Parece que Mozart também, porque na revista Espírita, o espírito de Mozart fala de onde ele veio, de Júpiter, que a casa dele era em Júpiter. Então, ele, né, trouxe essa bagagem, quando encarnado, trouxe essa bagagem com ele. No livro Renúncia, a gente também tem Alcione, que como ela estava estudando harmonia em Sírios, ela vem também com a missão, além de ajudar o grupo familiar
o grupo da família espiritual dela, que estava encarnado, alguns estavam encarnados, ela, além disso, vem trazer noções de harmonias novas para a Terra. Então, aí eles trazem deles mesmos, mas, é lógico, são espíritos que já desenvolveram esse potencial em outras encarnações. Não é? Mas, nesse caso, agora o Alfredo vai dar a explicação, uma outra possibilidade. Só um detalhe que a Teresa falou de Mozart, está na Revista Espírita de 1858, do mês de maio. Tá? Quem quiser lá tem os detalhes sobre isso. Isso. Onde eu parei? É certo. Mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Aí ele vai explicar agora quem é cópia de quem. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França, que pode ser muito bem o Bonnat, né? Reencarnado depois e pintou a tela. Parece que não, Parece porque que senão não. ele dizia, ele teria dito, o próprio Bonnat voltou. Pode ser. Mas acredito que em não. fins do século passado, embora estivesse retido no ciclo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Então, o que ele está dizendo? Esse pintor, desdobrado pelo sono, visitou o local disso, porque aí é que está. Por que ele visita desdobrado pelo sono? Porque é o que ele gostava de fazer. Era, assim, uma das coisas, os objetivos de sua vida. É isso que nos acontece na questão de nós, desdobrado pelo sono, irmos ter em alguns lugares. O que a gente tem no pensamento da gente cotidianamente? O que a gente alimenta o nosso pensamento, né? Durante o dia a dia. Isso vai nos levar a determinados locais durante o sono, que é o desdobramento do corpo, que é um treino já para desencarnação, o nosso sono. Os espíritos explicam. A gente pode até dar uma olhadinha, porque a gente vai ter que comentar, nós estamos estudando, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do que Kardec chamava de sonhos inteligentes. Então, no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 400 até 412, Allan Kardec vai se deter um pouco para conversar, né, com a gente sobre essa questão dos sonos e dos sonhos. Então, na pergunta, a partir da pergunta 401, começa assim: durante o sono a alma repousa como o corpo? Não, o espírito nunca fica inativo. 402, como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? A gente vai ler só uns trechinhos, mas depois, quem quiser, né, e é muito interessante ler da pergunta 400 a 412. Emancipação da alma, né? O sono liberta em parte a alma do corpo. Quando dormimos, estamos momentaneamente no estado em que o homem se encontra após a morte. E daí a gente deduz o quê? Que dormir é treinar para morrer. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que deve devolvê-los a seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Mas notai que nem sempre sonhais, porque nem sempre lembrais do que vistes ou de tudo que vistes. É que vossa alma não está em pleno desdobramento. Muitas vezes apenas fica a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou a vossa volta, ao qual se acrescenta a do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Então, os espíritos dizendo a Kardec que a gente sai do corpo quando dorme. O sonho é a lembrança do que a gente fez, mas às vezes a gente só guarda o momento de voltar para o corpo ou quando saiu. Não fica registrado
tudo que acontece, como ele diz aqui. Porque às vezes a gente está muito preocupado com as coisas, né? Depois, não sei se vai dar tempo da gente ver hoje, a gente vai ver no livro Missionários da Luz e também no Mecanismo da Mediunidade, também vai falar um pouco sobre essas lembranças, porque tem aqueles sonhos que o Emmanuel chama de sonhos psíquicos, né? Que muitas das vezes são sonhos só das preocupações que a gente teve durante o dia. Então a gente nem conseguiu sair totalmente do corpo, porque a gente ficou ali só maquinando tudo o que aconteceu durante o dia. Existe esse tipo de sonho também, que não é esse que a gente, que o Alfredo está contando aqui pro André Luiz. E aí, mais adiante, Kardec faz uma nota. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de convivência. Daí, uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais afastados ou jamais vistos, e algumas vezes até a outros mundos. Daí ainda a lembrança que traz a memória de acontecimentos realizados na existência atual. Então, quem que tiver realmente interesse, né, e quiser estudar mais um pouquinho, Kardec vai tratar sobre sono e sonhos da pergunta 400 a 412. Mas nós temos na Bíblia, eu estava lembrando, sonhos que aconteceram e estão lá no Novo Testamento, né? Quando José com Maria, né, é avisado em sonho, né? Não é, né? O espírito não sai do corpo, não desdobra, e aí a gente consegue ir para o mundo espiritual e ver e conversar muitas das vezes. E o anjo, né, lá no Novo Testamento fala que é um anjo, é um espírito bem elevado, fala para ele, pega Maria e o menino, vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, outro sonho, pega Maria e o menino, volta para Nazaré, porque Herodes morreu. E no livro Paulo Estevo tem também um assunto sobre a questão do sonho, que é muito interessante. Quando Jesus foi preso por Pilatos, a esposa dele, eu esqueci o nome dela agora, a esposa falou para ele, eu tive um sonho, e nesse sonho, me falavam que não era para prender um justo. Você tenha cuidado, ele é um homem justo. Eu tive esse sonho. Quer dizer, algum espírito, né, conversou com ela, mostrando quem era Jesus. E ela tentou avisar isso para Pôncio Pilatos. Está lá no livro Paulo Estevão. E outras situações também, né, na Bíblia, a própria gravidez de Maria, não é? Um anjo também apareceu. Aí, no caso, eu acho que ela não estava dormindo, né? Ela estava ela estava acordada mesmo. Mas existem esses fenômenos, né, de comunicação durante o sono. Mas nós já estamos chegando ao fim desse programa, né? Não vai dar para a gente abrir muito sobre isso. Mas no próximo programa a gente vai conversar mais um pouquinho. Vamos ler, né? O que aconteceu durante esse sono aqui do seu Bonar. E aí a gente vai ver melhor, né, na doutrina, as explicações que tem sobre isso. Então, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 16 do livro Os Mensageiros e agradecemos a todos pela companhia, desejando a todos muita paz, que Deus abençoe vossas vidas e vossos lares. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.